Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa, eu sou a atual presidente do ramo estudantil I3E UFCG e nós estamos aqui no último dia do evento Inteligência Artificial, 65 anos de evolução. E hoje, sejam todos muito bem-vindos ao quarto e último dia do evento, em que nós contaremos com a mesa redonda Artificial Intelligence Success Jubilee, Some Examples and Opportunities, com o professor Adolfo Pauspis, que eu acabei de aprender a pronunciar o sobrenome. O professor Adolfo, ele possui graduação e mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade da Alemanha, usufruiu um ano em licença sabática na Universidade da Alemanha, também, e 6 meses na Universidade da Califórnia. Atualmente, ele é professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília e membro do LARA, que é o Laboratório de Automação e Robótica. Suas principais áreas de atuação são sistemas inteligentes, Deep Machine Reinforcement Learning, e eficiência energética em automação predial, IoT, e identificação de sistemas dinâmicos. Entre 2007 e 2013, ele coordenou programas de cooperação internacional entre o LARA e o Instituto de Automação da Universidade Técnica da Alemanha, na área de ambientes inteligentes. Em 2012 e 2013, ele lecionou o Soft Computing no Programa de Mobilidade Acadêmica Erasmus Mundus, da Comunidade Europeia, e de junho de 2015 a junho de 2017, ele foi coordenador de graduação do curso de Engenharia Mecatrônica, Controle e Automação da UNB. Atualmente, ele também é membro do Conselho Superior da Sociedade Brasileira de Automática, SBA, biênio 2017-2018. Então, passo a palavra para o senhor, professor. Vou parar aqui de compartilhar. Seja muito bem-vindo ao nosso evento e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, Larissa, eu é que agradeço o convite, né, a oportunidade, é uma satisfação, conforme eu já tinha comentado contigo, né, de alguma maneira interagir de novo com a Universidade de Campina Grande, né, o amigo lá, o professor Antônio Marcos, né, a gente já teve algumas oportunidades, né, de participar de alguns eventos juntos, né, e o que eu gostaria de fazer hoje é fazer um panorama e mostrar alguns pontos, né? E o objetivo principal é mostrar que toda tecnologia, quando ela começa, né? Aí tem altos e baixos, e quando ela vai para a indústria, né? É porque ela está consolidada. Então, eu vou tentar mostrar para vocês, né? Que, além de ser uma área de pesquisa, é hoje em dia uma grande oportunidade de você conseguir um emprego, de montar uma startup, né? Então, isso é muito interessante quando alguma coisa sai do papel, eram ideias e agora viraram empregos, viraram empresas, viraram produtos, né? E como toda tecnologia, tem prós e contras, né? A inteligência artificial tem, sim, coisas que estão em dúvida, né? Então, a gente ainda está... Não é uma coisa fechada, redonda, de forma alguma, né? Bom, eu vou tentar falar um pouco de Smart Cities e Internet das Coisas, porque isso está dentro de um contexto, tá? A gente vai verificar que todas as tecnologias que a gente produz é para melhorar a vida das pessoas, né? E isso, então, na realidade, uma tecnologia favorece o surgimento de outra, né? E aí você tem o que hoje em dia a gente chama de Smart City, uma cidade que fornece serviços para as pessoas, tá ok? E eu vou tentar mostrar alguns exemplos da minha experiência, né? Algumas coisas de inspeção usando drones, né? E redes neurais artificiais. E no final vou tentar mostrar algumas coisas sobre o I3E, que publicou recentemente um trabalho sobre inteligência artificial. Eles fizeram um dossiê de inteligência artificial na Universidade de Stanford, né? E dali eu tirei as principais perspectivas, isso saiu esse ano, né? Essa pesquisa
de inteligência artificial do I3E, tá? Bom, eu vou começar, então, com lá no começo mesmo, né? O que eu acho, né, que seria o começo foi quando o Turing perguntou num artigo, né, dessa revista aqui, se as máquinas poderiam pensar, né? Então, na época, isso foi 1950, né, muito recentemente, poucos computadores, né, pouca coisa, né? E nesse artigo, ele diz assim, responder o que é uma máquina, o que é pensar, é difícil. E ele propõe o tal do jogo da imitação, né? E esse jogo da imitação passou a ser o tal do teste de Turing que a gente usa, né? É o clássico para saber se o sistema é inteligente ou não, né? Então, isso vem desse questionamento de 1950, do Turing, né? Bom, na área de machine learning, na área de inteligência artificial, né, a gente está comemorando 65 anos, né? Isso é o tema, o lema, a motivação maior do encontro de vocês, né? E isso vem do encontro que o John McCarthy propôs em 1956, né, na Universidade de Dartmouth. Ele era professor substituto na Universidade de Dartmouth, né? O John McCarthy fez doutorado em matemática em Stanford, né? Ele é natural, na realidade, de Boston, mas ele fez doutorado em Stanford, aí foi para Dartmouth, depois foi para o MIT, e depois ele aposentou por Stanford, né? E ele, em 1956, propôs essa conferência, mas esse nome, inteligência artificial, não foi inventado por ele, né? E já existia, já rolava, ele numa entrevista que ele deu para uma revista bastante conceituada, né? Ele disse, não, as pessoas falavam e ele achou interessante, junto com outras pessoas, o Shannon, né? De fazer uma palestra, fazer um encontro de verão. Na realidade, não era uma conferência. O que ele imaginava é que as pessoas fossem lá, ficassem um mês, né? Mas isso deu margem a vários outros desdobramentos, né? Para vocês terem ideia, né? Em 1958, ele foi o que propôs a linguagem Lisp, que é uma linguagem que tem muitos parênteses, né? E ele fez isso, aí ele explica por quê? Porque o Fortran não tinha recursão, e ele queria ter recursão na linguagem de programação. Então, uma das primeiras linguagens de programação, ele, como matemático, propôs, o pessoal implementou, né? E nessa figura, vocês veem, né, são três grandes ondas, né? Então, a primeira onda surgiu lá quando o percepto de Rosenblatt, vários desenvolvimentos. Quando surgiu o computador digital, logo em seguida eles tentaram simular o cérebro humano, né? E ganharam muito dinheiro, né? Então, a National Science Foundation deu muito dinheiro para várias pesquisas e eles achavam que dava para modelar o cérebro humano. Aí chegou o Minsky-Papert com um livro chamado Perceptrons e mostrou que não fazia nem o exclusivo, né? E aí acabou o dinheiro, ninguém queria mais trabalhar com isso, né? Então, isso foi o primeiro inverno, né? Que aí houve uma desilusão muito grande, né? Até que apareceu o tal do backpropagation, né? O gradiente descendente, o algoritmo que você conseguia treinar camadas intermediárias, fazer uma rede neural com várias camadas. Então, houve a segunda época de entusiasmo, né? E aí, depois de algum tempo, as pessoas perceberam que isso não era suficiente, só fazer um perceptron multicamadas, né? Tinha um teorema que dizia, né, que você com duas camadas de neurônios é um aproximador universal. Você consegue aproximar qualquer sistema não linear com duas camadas de neurônios, do Sebenko, né? E o pessoal percebeu que não dava para fazer muita coisa com aquilo. Teoricamente era interessante, mas não dava, né? Até que mais ou menos 2011, como aparece aqui, né, o Lecan, né, que é da Facebook, né, fez a LeNet, uma rede neural que reconhece caracteres, né, e essa LeNet deu origem ao que a gente chama de Deep Learning, aprendizado profundo, né, e aí eles mostraram que você treinar em várias camadas é muito melhor, muito mais fácil do que tentar fazer numa camada oculta apenas, né, e isso agora virou uma coisa comercial, que agora você consegue fazer produtos, você consegue ganhar muito dinheiro. Então, hoje a gente está, digamos assim, no
terceiro verão, na terceira primavera da inteligência artificial, tá? Não que inteligência artificial seja apenas machine learning, mas em grande parte, machine learning é o carro-chefe hoje de muitos produtos, né? Bom, eu queria mostrar que essas coisas todas estão interconectadas, né? Que num passado não tão remoto assim, a gente construía muros, né, walls, para proteger a cidade e todo mundo se conhecia, né? Hoje em dia você tem cidades muito grandes e hoje a gente tem que fazer firewalls, tem que proteger os dados, quer dizer, é toda uma outra situação, né? E as cidades, elas consomem grande parte da energia e grande parte das emissões de carbono, quer dizer, poluição, aqueles desastres todos que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, queimadas, né? Toda essa mudança climática, né? Isso tudo, eu acredito que está relacionado, tá? Que a gente tem que, como engenheiro, ter responsabilidade, pensar no que a gente faz, tá ok? Bom, como é que seria uma cidade do futuro, né? O que seria uma smart city, né? Eu coloquei aqui algumas coisas do Pinterest, né? São ilustrações de artistas, né? Imaginando como é que seria uma cidade no futuro, né? Aqui você tem painéis fotovoltaicos, você colhe algas do oceano, não sei, né? Poderia também ser alguma coisa assim, né? Se a poluição está grande demais, você faz aqui uma cidade voando, né? Não sei se isso aqui... eu sempre coloco aqui um ponto de interrogação, tá? Poderia, eventualmente, ser outros formatos, né? Mas, na minha opinião, o que a gente precisa, né, é fazer o retrofitting, né, tornar as cidades que a gente tem eficientes. Quer dizer, os prédios têm que ser eficientes, as estradas, a qualidade de vida, né? Toda a inteligência artificial, ela procura melhorar processos, ela melhora processos com dados. E esses processos são os processos que tangem as pessoas, a parte de saúde, a parte de transporte, moradia e assim por diante. Então, a minha filosofia é que a gente vai usar inteligência artificial para melhorar a vida das pessoas, e as pessoas vivem em cidades, tá? Bom, isso está num contexto que a gente chama de indústria 4.0, internet 4.0, né? E se chama Cyber Physical Systems. Então, você tem um sistema, né? O processo, a cidade, a internet, o hospital, a estrada, né? E você tem um processamento. Então, você tem o processo físico, você tem processamento, você tem um algoritmo. Então, isso, do ponto de vista de alguém que é de controle, a gente chama de um sistema em malha fechada, né? Eu tenho sensores, atuadores e processos, né? Então, o Cyber Physical System, né? O processo que eu quero controlar é o physical, e o cyber é um nome que vem lá de 1948, do Norbert Wiener. Não é uma coisa nova, né? Isso aí já é bem... A cibernética, né, já é uma coisa bem antiga, né? E eu vi uma palestra onde a pessoa diz assim, as 3 mudanças tecnológicas que realmente fizeram diferença, isso ele diz na apresentação, são o surgimento do vapor, né, máquina a vapor, o surgimento da eletricidade e o surgimento do computador, né? Isso eu vi na palestra, depois eu olhei essa transparência que eu já tinha antes, né, com o significado do que é a indústria 4.0, né? Então, 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0, né? Então, curiosamente, vocês percebem, né, que a primeira fase da indústria 1.0 foi a mecanização com a máquina a vapor, né, justamente o que ele colocou aqui como o determinante da primeira fase. A segunda fase foi a produção em massa com eletricidade, né? E a terceira fase foi a automação com computadores, né? Quer dizer, essa classificação de indústria 4.0 segue, na realidade, tecnologias que fizeram a diferença, né? Tecnologia que tirou o homem de plantar com a enxada, de plantar com carro de boi, para plantar com trator, né?
de usar a máquina a vapor, quer dizer, a revolução industrial, ela foi propiciada justamente por esse tipo de tecnologia, a máquina a vapor, né? E a gente agora está nessa quarta revolução, né, essa indústria 4.0 do Cyber Physical System, né, que na maior parte tem a ver com inteligência artificial, tá? Então, todos os processos a gente melhora eles agregando aprendizado, ok? Bom, deixa eu ilustrar essa questão assim, da evolução da tecnologia, né? Do processo e dos algoritmos, né? Então, eu vou considerar aqui se você tivesse uma bicicleta, uma lambreta e um carro, né? Então, numa primeira fase, você colocou um velocímetro no carro. Você está vendo a velocidade do carro, se ele está indo rápido ou lento, aí você pode acelerar mais ou menos, né? Numa segunda fase, você pode colocar, por exemplo, um controle automático de velocidade. Ele vai medir a velocidade e ele vai fechar a malha, né? Numa terceira fase, você pode colocar agora um sistema que vai, por exemplo, otimizar se ele está subindo o morro, descendo o morro, ele não vai manter a velocidade do cruise control em 100 km por hora, né? Se ele está descendo, pode ir mais rápido, se está subindo, pode ir mais devagar e vai otimizar, né? E numa quarta fase, né, o mesmo carro, eu posso agora fazer um piloto, um self-driving car, um carro que anda sozinho, usando inteligência artificial, ele pode sair de uma cidade para outra, né? Com câmeras, ele vai reconhecendo a estrada, vai reconhecendo as placas, os outros carros na pista, né? Então, é o mesmo carro que a gente tem, né? Só que aqui a gente está agregando algoritmos diferentes, tá? Isso que faz a diferença entre ser 1.0 e 4.0, tá? Bom, o nosso modelo de inteligência artificial é o do cérebro humano, né? Mais adiante eu vou comentar, né? Existe inteligência super-humana, né? E existe inteligência não humana, né? Mas o normal é você trabalhar com o cérebro. Como é que o cérebro humano trabalha, né? Então, disse que a gente tem uma certa quantidade de neurônios quando nasce, e à medida que vai aprendendo coisas, a gente vai formando sinapses, as conexões entre os neurônios, são os caminhos, né? Você recebe informação visual, por exemplo, essa informação visual é traduzida e pode levar a um movimento do braço, tá? E uma pessoa adulta tem conexões mais fixas, tem uma plasticidade menor, ela não, tem mais dificuldade de aprender coisas, mas também não esquece tão fácil. Então, o cérebro humano é, do meu ponto de vista, assim, o modelo para a gente entender o aprendizado, tá? Então, eu queria colocar esse texto aqui para vocês e pedir que vocês tentassem ler. Tá em inglês, mas eu acho que não tem problema, né? Conseguiram ler? Sim, dá para conseguir ler, sim. Aí eu pergunto para vocês, se isso fosse um programa de computador e você tivesse trocado uma vírgula pelo ponto, ele ia funcionar? Não. Ia dar erro, né? Por que nós conseguimos ler esse texto? A resposta é bem simples, porque nós somos sistemas inteligentes, né? Quer dizer, alguma coisa que a gente tem permite que a gente leia esse texto assim, com certa fluência, né? Certa rapidez, né? Então eu pergunto para vocês, seria possível fazer um programa de computador que entenda esse texto? Eu poderia chamar esse programa de computador de inteligente, um sistema inteligente, baseado lá no Turing, né? Acredito que sim. Agora eu pergunto, se isso tivesse escrito em russo, vocês iam conseguir ler?
Não. Pois é, então, no fato, o que vocês estão fazendo é uma interpolação de palavras que vocês conhecem do inglês. Vocês estão aproximando pela palavra mais próxima que vocês conhecem. Quer dizer, o cérebro olha aquelas letras, aí ele muda, né? E ele está fazendo uma interpolação. Você conhece, se fosse em russo, você não ia conseguir. Mas em inglês você consegue. Porque o teu cérebro tem um banco de dados, chegou uma informação nova, ele está tentando adequar. E ele faz isso muito rápido. E qualquer língua que você conheça, isso vai funcionar também, tá? Então, você tem o teu cérebro tem capacidade de aprender isso e lidar com isso de maneira fácil, tá? E se você fizer um programa de computador, é muito fácil. Você pega todas as palavras do inglês e aí ele vai fazer as combinações, vai ser fácil de fechar isso também, né? Então, esse programa de computador seria um sistema inteligente pela definição do Turing. Essa figura, aliás, essa imagem que vocês estão vendo aí, ela é 2D ou 3D? Essa imagem, ela é 2D, mas para o nosso cérebro é mais fácil interpretar ela como se fosse 3D. É mais natural. A gente foi treinado para ver esse tipo de imagem como 3D, né? Então, a maneira que o cérebro funciona, então vocês dizem assim, isso aqui é uma imagem 3D. Não é, é uma imagem 2D. Mas a gente foi treinado para ver isso como se fossem ondas, né? Essa pessoa é a Margaret Thatcher, né? Aqui foi feito um recorte dos olhos e da boca e a gente colocou isso de cabeça para baixo, né? Essa mesma imagem, que aqui parece bem simpática, é a mesma imagem. Depois, se vocês quiserem, peguem na apresentação e virem a tela do computador, o notebook, né? Vocês vão perceber que essa mesma imagem, quando você vira ela, é completamente assustadora, né? Completamente assustadora. É a mesma imagem, né? O que o nosso cérebro faz que essa imagem aqui é simpática e essa aqui é antipática? Quer dizer, a gente foi treinado desse jeito, né? Quer dizer, os olhos são a janela da alma, né? Se os olhos são errados, parece que está tudo errado, né? E não importa o cabelo, não importa o nariz, a boca também é muito expressiva, tá? A boca é muito expressiva. Então, a gente tem uma capacidade muito grande de fazer redução de dados, né? Quando você reconhece uma pessoa, você está reconhecendo, na realidade, os olhos e a boca. O resto não importa muito, né? Quer dizer, essa capacidade do cérebro de reduzir a quantidade de dados, tirar a redundância, é uma capacidade muito forte, né? E a gente tem que pensar isso em termos de aprendizado de máquina, inteligência artificial, né? Nós temos 3 categorias, assim, básicas, né? Que é o aprendizado supervisionado, que a gente quer fazer classificação, ou quer aproximar uma função. A gente tem um aprendizado não supervisionado, que eu quero, vamos dizer, atribuir classes a produtos, né? E eu tenho aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço é atualmente o ponto mais quente, na minha opinião, né, de pesquisa. Porque você consegue encontrar soluções sem precisar varrer todo o espaço de busca, tá? Isso faz toda a diferença, né? Eu vou mostrar alguns exemplos mais adiante do jogo de Go, do xadrez, né? Que o espaço de busca, a praga da dimensionalidade, né? Isso é um problema para a inteligência artificial, tá? Bom, a gente tem 3 coisas que nós precisamos para fazer inteligência artificial. A gente precisa dados, muitos dados, tá? E a internet das coisas hoje é o grande fornecedor, né? Está tudo conectado através de sensores e atuadores que pode fornecer dados, tá? Então, em automação predial, em carros, tudo que você imaginar tem sensores, né? A gente precisa processamento, né? O processamento ele cresceu numa velocidade espantosa e hoje se fala muito em computação quântica, tá? Que você consegue fazer, vamos dizer, outro nível de processamento. O que, essencialmente, o engenheiro pode trabalhar mais, a não ser que ele seja engenheiro de internet das coisas ou de arquitetura de processamento, né?
são os algoritmos. Existe uma quantidade enorme de algoritmos, de tudo quanto é maneira que você melhora o processamento, né? Então, são essas 3 coisas que você precisa para fazer inteligência artificial. Um bom banco de dados é extremamente trabalhoso, demorado de se obter, tá? Algoritmos, a gente tem vários. Processamento, hoje você vai na Google Colab, né? Você tem vários sites que você pode acessar de graça para rodar as suas redes neurais artificiais, tá? Bom, teve um autor da Universidade de Washington, o Pedro Domingos, né, que classificou os algoritmos em tribos, né? Então, eu estou mencionando isso porque não existe só rede neural artificial. Apesar da gente ver muito deep learning, né, vocês vão encontrar outros tipos de inteligência artificial, é importante mencionar isso, né? Então, sistemas especialistas, lógica fuzzy, isso está numa outra categoria, né? Você tem sistemas bayesianos, né, sistemas baseados em probabilidade, né? Você tem uma grande área de computação evolucionária, né? Então, algoritmo da formiga, algoritmo genético, uma série de coisas, né? E você tem, isso aqui é uma área muito forte, que tem muita relação com a engenharia cartesiana clássica, né? Que é o que eles chamam de sistemas que fazem o análogo, né? Então, você tem um conjunto de dados aqui, você não consegue separar, aí você faz uma transformação, você usa uma operação de kernel, e nesse novo espaço, ele é linearmente separável, tá? Então, a Support Vector Machine é uma dessas técnicas, né, que permite trabalhar com isso. E se você olha na literatura, a impressão que dá é que você só tem sistemas conexionistas, né, que são as conexões dos neurônios, tá? O aprendizado por reforço tem algumas bases, assim, teóricas, né? A programação dinâmica de Bellman, né? Depois foi proposto aprendizado por reforço, Sutton e Barton, né? E mais recentemente, o aprendizado por reforço profundo, né? Esse aqui é o que foi utilizado no jogo do Go, quando ele ganhou do campeão mundial. Então, nessa área aqui de aprendizagem profundo, é que está acontecendo muita coisa hoje, na minha opinião. Tem também outras redes, né? Mas essa aqui, ela em particular está tendo muito sucesso. E eu queria mostrar isso, é um aplicativo em Python, né, onde você quer sair desse ponto 00, chegar nesse ponto, ou qualquer outro ponto que você escolha, né, e você não tem mapa nenhum, você quer explorar isso, né. Então, o algoritmo do aprendizado por reforço, ele consegue achar a trajetória, né, que resolve o problema, sem precisar passar por todos os pontos, né? Então, se você precisasse passar por todos os pontos, o esforço computacional seria muito alto. Então, a grande sacada é o tentativa e erro. Você tenta um caminho, se você fizer certo, você ganha um bônus, se fizer errado, ganha um prejuízo, ganha uma penalidade. Isso é repetido e você consegue, então, reduzir muito o esforço. E a forma como o ser humano aprende, né, você começa a caminhar, você cai, levanta, né, é muito mais próxima do aprendizado por reforço, reinforcement learning, do que propriamente dessas outras topologias que a gente viu, tá? Bom, então só ressaltando, né, na década de 50 começou o que a gente chamava de inteligência artificial, né, isso virou machine learning, e virou deep learning, mas o deep learning está dentro do machine learning, está dentro da inteligência artificial, né? A tendência que eu vejo em muitos sites na internet é dizer que inteligência artificial é deep learning, tá? E isso é uma simplificação muito grande, tá? Bom, quem são os nossos super-heróis, né? Vocês todos devem ter visto o filme do Avengers, né? E aqui a gente só trocou as cabeças com pessoas que vocês provavelmente vão mais cedo ou mais tarde ter contato, né? Então, a figura mais emblemática desse panteão de heróis é o Hinton, né? O Geoffrey Hinton. Esse cara aqui, ele participou do paper do backpropagation e ele participa de muitas coisas bem recentes, né? Ele continua bem ativo, né? O Hinton realmente é um cara... é uma referência, tá?
O Lecan, esse cara aqui, ele criou a LeNet, a primeira rede neural profunda que classificava caracteres. O Chollet é do Keras, o Goodfellow é da GAN, né, Generative Adversarial Network. Ele trabalhou junto com o Benjo. O Benjo é esse cara aqui, né? Tem aqui o Andrew NG, né, que também é um personagem muito importante. O Larry Page da Google aparece aqui, né? E aqui a foto, eu não tenho certeza se é certo, mas um outro pilar atual é o Long Short Term Memory, tá? Isso aqui é uma coisa muito relevante atualmente, tá? Bom, eu queria agora mostrar alguns exemplos de aplicações de redes neurais artificiais e inteligência artificial, para depois passar a parte de perspectivas, tá? Então, isso aqui é o banco de dados do MNIST, que é utilizado para classificar CEP, ou ZIP, lá nos Estados Unidos, né? Então, isso aqui foi o que deu origem à classificação visual, né, usando redes neurais artificiais. E aí depois surgiram vários outros bancos de dados, né, com esse aqui, o CIFAR 10, ele é imagens bem pequenas, 32 por 32, com 10 classes. Esse tem 100 classes, né, e aí ele consegue, isso aqui é uma imagem que é lá do Lecan, né, classificar esses caracteres, né. Isso evoluiu, e o banco de dados que é mais utilizado agora para fazer competição, todo ano tem uma competição do CVPR, né, uma conferência dessa área, né, Computer Vision Pattern Recognition. Então, esse banco de dados, ele tem 1,2 milhões para treinamento e 100K de testes. São imagens grandes, se eu não me engano, 1024 por 1024. E aí, todo ano, eles ficam apresentando essas imagens para fazer classificação, tá? E ao longo dos anos, né, então, tem essa competição, né, ILS-BRC, né, para ver qual é a rede neural que dá o melhor resultado, né. Então, nesse caso, a gente está mostrando, né, o tamanho aqui desse círculo, né, é o tamanho da rede neural, 5 milhões de parâmetros, 35 milhões de parâmetros, 155 milhões de parâmetros. Isso em 2018, né. Então, tem redes neurais, cada bolinha colorida aqui é uma rede neural, tá? A ResNet fez muito sucesso. Nesse ano, a Inception V4 foi a que teve o melhor resultado. Então, o que você percebe aqui? A acurácia dessa rede neural, ela vai melhorando, né, à medida que você vai melhorar. O número de operações por segundo aumenta e o tamanho da rede neural aumenta, né? Então, isso é uma tendência, né, que redes bem grandes conseguem resultados melhores, tá? Uma coisa que eu gostaria já de mencionar aqui, né, uma rede neural ser muito boa para reconhecimento de padrões, significa que ela só é boa para reconhecimento de padrões. E a gente tem que se perguntar se inteligência é ser muito bom numa única coisa, tá? Isso eu vou voltar mais para frente, tá? Aqui a gente tem agora essa mesma competição, né, o State of the Art, né, da classificação em 2021, agora esse ano, né? Então a gente vê que a taxa de acerto é impressionante, de 90,45%, mas olha só o tamanho dessa rede. O número de parâmetros que você tem que treinar é uma coisa assim impressionante, né? Então você vê, ao longo dos anos, né, cada vez que aparece uma rede melhor, ela vai melhorando o desempenho, né? Por sinal, eu gostaria de recomendar muito para vocês esse site, Papers with Code, né? Ali você tem artigos com código do GitHub, de outro lugar, que você pode baixar, e quando você vai começar a fazer uma pesquisa, você pode começar a partir desse Papers with Code, tá? Bom, vamos lá. O xadrez, o Deep Blue ganhou do Garry Kasparov em 1996, né? E o número de opções, de possibilidades no xadrez é 10 elevado a 47. Então, o que o Deep Blue fez? Ele pegou um monte de partidas, pegou umas
200 mil partidas de grandes mestres e foi treinado, e aí ele aprendeu. Na minha opinião, é um feito razoável, mas o Deep Blue não é inteligente, porque ele ia perder qualquer partida de damas que aparecesse. Ele é muito bom, mas só naquilo, tá? Isso é importante frisar. Para engenharia, se eu quiser fazer um jogador de xadrez, claro, é uma excelente metodologia, mas ele só faz aquilo. Ele é, na minha opinião, ele é força bruta só, né? O jogo de Go, que eu coloquei aqui um tabuleiro, assim, uma posição típica, né? Ele tem 10 elevado a 170 possibilidades, né? Tem mais possibilidades do que estrelas no céu, né? Você não consegue explorar fazendo força bruta, né, de pegar cada uma das posições e testar, né? Então, a DeepMind, que é essa empresa que é subsidiária da Google, né, ela propôs e ganhou do campeão mundial de xadrez, né? Então ele consegue resolver o problema sem passar por todas as posições, né? E tem um filme na Netflix chamado AlphaGo, eu recomendo muito que vocês olhem, que mostra justamente essa história, né, do desenvolvimento desse jogo, do Go, né? Esse foi depois feita uma versão mais nova, e essa versão mais nova é 100 vezes melhor do que essa que ganhou do campeão mundial, né? Então você consegue ver que parece uma coisa simples, né? Mas ele aprende só com vamos dizer, ele vê partidas, ele aprende, ele dá valor para cada evolução dos lances, tá ok? Então, esse é o tipo de coisa que inteligência natural nenhuma vai conseguir. Isso aqui a gente chama de superinteligência humana para Go, tá? Ele não tem como bater, né? Uma outra aplicação aqui são os carros que andam sozinhos, né? Isso mais ou menos há uns 10, 12 anos atrás. Várias empresas, de Udacity, Google, o que você pensar de empresa grande, ele tinha programa de carro automático, né? Então, a ideia dos carros automáticos é que você tenha um piloto que vai andar aqui na pista, você tem câmeras, tipicamente 4 olhando para trás, 2 olhando para frente, para o lado, e à medida que você vai andando, você vê o que o motorista faz, né? Então, se o motorista pisa no freio, acelera de acordo com a imagem, ele vai aprendendo, tá? E aí, depois de um certo tempo, né, a gente chama isso end-to-end, né? Você apresenta a imagem para o computador e você apresenta o que o motorista faz. Aí, o computador aprende e consegue andar sozinho. E aí você pode pegar muitas horas de simulador de carros, né, como esse Grand Theft aqui. Aí, as imagens do simulador são utilizadas para treinar a rede neural. E aí, depois de um monte de horas, ele começa a efetivamente andar sozinho. Nos Estados Unidos, surpreendentemente, quem está utilizando isso aqui são os caminhões. Tem muitas frotas de caminhão que estão sendo automatizados, o pessoal está andando, fazendo caminhões grandes realmente, que estão andando. Carros, a Tesla já tem carro que anda sozinho, né? Tem vários que andam, mas os caminhões é onde tem maior demanda, né? Tem muito caminhão na estrada hoje nos Estados Unidos que já anda de forma autônoma, né? Tudo baseado em inteligência artificial, tá? Aqui um exemplo, né? Então, é utilizado aprendizado por reforço, né? As câmeras têm que detectar, tem seta para a esquerda, tem a faixa central, tem seta para frente, né? Tem carro, todas essas coisas as câmeras vão detectando e o computador ele vai aprendendo e depois ele vai repetindo, né? Ele repete o procedimento que ele aprendeu, tá? Esse site aqui da DeepMind, né? Eu não estou colocando vídeo aqui, mas eu recomendo muito que vocês deem uma olhada lá, porque isso aqui, na área de robótica, ele tem as juntas, e sem ter nenhum conhecimento prévio, ele só faz o conhecimento das articulações, ele começa a caminhar, ele começa a resolver labirinto, começa a pular por precipícios, uma série de coisas, tudo baseado em aprendizado por reforço. Então, Deep Reinforcement Learning. No caso
dessa empresa, né, da DeepMind, né, a primeira coisa que eles fizeram foi treinar para jogar Atari, e aí conseguiram ficar melhor do que o ser humano em Atari. Aí, em 2016, ficaram melhor do que o jogo de Go, né? Então, o AlphaGo, ele aparece aqui. Então, vocês veem, o intervalo aqui é muito curto, né? O Atari, o que acontecia? Você apresentava as imagens da tela e você pegava os movimentos do joystick que a pessoa fazia. Aí, com a entrada e, vamos dizer, a resposta do sistema e o que você estava de entrada, eles pegavam 4 telas em sequência e conseguiam depois jogar melhor do que qualquer ser humano, tá? Bom, eu gostaria agora de apresentar um projeto que foi feito em conjunto com o professor Giovanni Borges, né? Eu tinha mencionado, ele é egresso da Universidade Federal de Campina Grande, né? E esse projeto era para inspeção de linhas de transmissão, né? Então, o Giovanni desenvolveu esse VANT, né, veículo aéreo não tripulado. A gente colocou 2 câmeras ali, e a partir dessas 2 câmeras, a gente queria detectar esse tipo de falha. O espaçador, ele mantém a distância entre os cabos, né? Essa aqui é uma linha de 500 kV, e quando abre, aí um cabo, que é de alumínio, bate no outro, ele vai destruir o cabo e vai interromper a transmissão de energia elétrica, né? Então, esses pontos aqui são pontos onde você tem espaçadores. E um dos problemas que a concessionária de energia tinha é que você tem que fazer manutenção. Então, para você subir, para olhar se tem falha ou não, era um trabalho muito perigoso, né? E muito demorado. Então, a ideia era fazer isso com redes neurais artificiais, né? O que a gente fez foi, a partir de imagens da câmera, né, a gente criou uma nova imagem que descrevia a borda, né, e descrevia a borda em função do comprimento da trajetória, porque isso aqui é uma relação XY, não é uma função XY. Então, a gente abria, né, e a partir de redes neurais artificiais, a gente classificava os coeficientes de Fourier, tá? Então, a maior energia do sinal está nos coeficientes de mais baixa frequência, e a gente usou, então, 10 ou 12 harmônicos da série. Então, a rede neural, ela classificava se tinha falha ou não, baseado nisso aqui. Então, nesse caso, o que acontece é que o processamento da imagem inteira daria muito mais trabalho do que se você fizer esse pré-processamento. Então, muitas vezes, o pré-processamento viabiliza você resolver um certo problema. Então, a gente aqui com 12 harmônicos, fazendo treinamento aqui com 80 mais 25, treinamento, teste, validação, a gente só teve uma imagem que foi mal classificada, né? Depois, isso foi estendido para visão estéreo, e a gente também teve resultados satisfatórios. Porque com a visão estéreo, a gente considera que a rede neural é treinada uma única vez para uma posição padrão. E aí, uma outra visão, você faz a reconstrução 3D antes de fazer a classificação por redes neurais, tá? Então, isso aqui são as imagens, isso aqui é a imagem reconstruída, né? Eu vou passar mais rápido agora, afinal de contas, são 19h52, né, para não dar tempo de fazer alguma pergunta no final, tá? Uma aplicação muito importante hoje... Oi? Mas o senhor pode fazer a palestra tranquilamente, nós temos pelo menos até 9 horas aqui, está reservado o espaço. Não, tá ok. Tá, eu vou... É porque a gente, com muita facilidade, fala demais, tá? Isso é mal de professor, não repara. Mas está muito bom, de verdade. Tá? Bom, uma das coisas que tem me ocupado muito nesses anos mais recentes, né, é a questão das smart cities, né? E essa questão de inteligência artificial, ela pode ser muito utilizada para melhorar a qualidade de vida, né? Então, você tem muitas câmaras e você tem drones com câmera. Então, você pode usar esses drones com câmera com inteligência artificial para poder detectar coisas que acontecem na cidade. Então, você pode, por exemplo, detectar um terreno que foi invadido, né?
ou você pode detectar um caminhão que está estacionado em lugar irregular, né? Então, aqui, por exemplo, nessas imagens, né, você tem um padrão, né, de referência e você quer saber o que aconteceu. Então, nesse caso aqui, a rede neural detecta que tem figuras que são efetivamente placas de sinalização, tá? Isso aqui está sobreposto, isso aqui é a imagem, né? Então, aqui eu tenho, detectou essa haste, né? Aqui eu detectei essa sinalização que não tinha, né? Aqui eu detectei um trator que não estava ali. Então, uma das coisas que eu posso usar com inteligência artificial, né? Eu pego uma imagem da cidade e começo a verificar coisas, vamos dizer, de forma automática, não preciso ficar olhando, não preciso ter fiscais passando por todo lugar. Mas se você tiver uma câmera na rua, essa câmera pode já automaticamente dizer, a partir de reconhecimento de padrões, o que está acontecendo. Então, essa rede neural aqui em particular, ela tem 6 saídas, né? Cada saída vai dar uma matriz com a cor correspondente. Então, nesse caso, por exemplo, dessa última imagem aqui, né, houve o acréscimo de uma cerca. Então, ele vai dizer, ó, tem uma cerca que não tinha antes, né? Então, o que a gente faz? A gente faz um mapeamento da cidade, num certo instante de tempo, e depois, periodicamente, a gente olha as imagens e, sem precisar ir lá, a gente diz, ó, aqui, essa cerca não podia estar aqui. Vou lá e vou avisar. Aqui tem lixo que foi depositado na rua, não foi recolhido. Tem que avisar alguém para recolher o lixo, tá? Então, a ideia é, digamos assim, a gente tem que achar um compromisso entre o Big Brother e o benefício que você tem de monitorar a cidade, tá? Aqui, no caso, isso aqui são ciclovias, e num projeto que a gente fez, a gente queria utilizar drones, né, para monitorar buracos, falhas na ciclovia, tá? Então, isso aqui são imagens que são obtidas do drone, e aqui dá para ver, aqui tem uma falha, né, tem uma rachadura, não sei se está tão fácil de enxergar, mas aqui tem uma rachadura que eu quero detectar e mandar alguma pessoa para lá. Isso aqui é o campus da Universidade de Brasília, tem ciclovia aqui contornando, e nesse trabalho a gente pegou um drone e fez o mapeamento de toda a ciclovia. A ideia é, depois com redes neurais, você faz um outro, o drone pode seguir essa trajetória facilmente no modo automático, e a gente quer detectar onde é que estão as falhas. Essa que é a ideia. Eu não preciso agora, vamos dizer, ter uma pessoa que periodicamente passa lá e fica olhando, né? Essa foi a motivação. A gente propôs um sistema, eu treinei muita rede no Google Colab, né? E aí depois eu descobri que tinha algumas coisas que eu não sabia que tinha que ter considerado, né? E em essência, o que a gente precisaria fazer é essa segmentação semântica. Segmentação semântica significa que tudo que é pista fica com uma saída de um neurônio, tudo que é carro é saída de outro neurônio, e ele vai ser colorido aqui com a cor diferente. Então, aqui, as pessoas, independente de onde elas estejam, na segmentação semântica são reconhecidas. Se você faz isso, você consegue detectar uma pista de asfalto com uma pista de paralelepípedo com trechos de terra, tá? Então, essa classificação, depois eu percebi, né, tinha muitos trabalhos que eram feitos, e eu queria agora só mostrar para vocês um resultado de um projeto que foi feito lá nos Estados Unidos, que eu achei assim, não, é super legal, porque ele é barato, funciona e usa todos esses conceitos que eu estou tentando mostrar para vocês, tá? Bom, essa questão aqui do Digital Twin, eu vou pular, depois, se vocês tiverem interesse, eu posso entrar mais em detalhe, né? Mas não dá para falar tudo, tá? Bom, aqui aparece, então, o drone fazendo inspeção, isso aqui é um outro trabalho, né? E o Murad Qureshi, né, ele fez o mestrado dele na Universidade de Chattanooga, né, no Tennessee. Aí ele fez exatamente aquilo que, tipo assim, a gente começou a fazer o projeto aqui, aí passados 8 meses, aí eu descobri o trabalho que faz exatamente o que a gente queria fazer. Então, isso em ciência, em pesquisa,
Acontece muito. Ele pegou um drone, equipou com 2 câmeras, uma câmera de infravermelho, uma câmera normal, aí adquiriu um monte de imagens e disse, imagem com defeito, imagem com buraco, imagem não sei o quê, treinou. Essa parte de baixo é a câmera de infravermelho, que ele usou, mas na realidade nem seria necessário, tá? Então, o que ele fez? Isso, qualquer um de vocês pode adquirir esse hardware, tá? Isso que eu achei muito legal. Ele tinha um drone, né? Aí ele adquiriu um Raspberry Pi 3, hoje a gente usa mais o 4, né? Colocou uma câmera no Raspberry Pi, colocou um banco de baterias e tem a câmera do drone aqui, né? Então, isso aqui é um hardware que não chega, eu chutaria, a R$1.000, não passa de R$1.000 esse hardware que ele acrescentou ao drone, tá? E aí, esse módulo aqui é um módulo da Intel chamado Movidius, onde você treina uma rede neural e carrega a rede neural treinada no Raspberry Pi. Quer dizer, são só os pesos, você faz o treinamento fora, mas quando o drone está voando, ele vai simplesmente executar a rede neural treinada, tá ok? Então ele vai adquirindo imagens da câmera. E em solo, ele tem um Notepad, e Notepad ele mostra o que a rede neural está fazendo, né, e está mostrando os resultados. Então ele está voando aqui com o drone e vai mostrando. Aqui tem uma rachadura do tipo bloco, aqui tem uma rachadura de borda, né? Quer dizer, isso aqui tudo rodando no Raspberry Pi 6, né? A rede neural treinada, ele treinou com algoritmos diferentes, né? Então, é um negócio que eu acho, assim, super bacana você conseguir implementar um projeto desses, né? Que ele é completo, ele pegou, montou o hardware, fez o software e colocou e adquiriu imagens, tá? Isso aqui, no caso, ele ainda fez um outro nível, né? Onde ele coloca o grau de gravidade das falhas, né? Então, ele colocou áreas marcadas, né? Então, por exemplo, se você for fazer manutenção no asfalto, né? Eles, assim, você tem que tirar essa área toda, trocar ou tirar essa área toda, né? E aqui são as taxas de acerto que ele conseguiu com as redes neurais que ele utilizou, né? Então, 98% é muita coisa, tá? Acreditem, isso é realmente um resultado muito bom para a classificação dessas falhas. Tá ok? Então, para mim, quando eu vi esse trabalho, eu disse assim, o cara, no mestrado, detalhe, a pessoa que fez é engenheiro civil, ele nem é de elétrica, nem de computação, o engenheiro civil que cuidava lá das falhas do asfalto. Tá? Bom, vou agora falar um pouco de perspectivas, tá? Eu vou tentar mostrar algumas coisas. Depois que eu recebi o convite da Larissa, né, eu tentei atualizar um pouco esse material e tem, de fato, muitas coisas interessantes, né? A primeira coisa é processamento de imagem, reconhecimento de imagem, já tem taxas de acerto muito altas, né? 98% a gente viu ali, né? Então, a próxima fronteira é agora vídeo. Você reconhecer o que a pessoa está fazendo. Então, tem essa nova competição chamada ActivityNet, né? Onde você tem vários vídeos e o cara quer descobrir se você está tomando café, se está pulando, se está limpando neve, né? E se você olhar a escala aqui, olha só, reconhecimento de quem está tomando café está aqui na faixa de um pouco menos de 8%, quer dizer, está muito ruim, né? Então, hoje a fronteira assim, de competição de inteligência artificial está mais nessas de... Você tem bancos de imagens com vídeos e as pessoas têm que propor redes neurais para reconhecer qual é a atividade, tá? Bom, eu estou falando muito de reconhecer imagem, reconhecer vídeo, né? A Google, a Facebook, todos os grandes, Baidu da China, né? Eles querem saber o que você está fazendo, né? Se eles sabem o que você está fazendo, ele te oferece propaganda direcionada. Toda recomendação de propaganda que a Google faz, que a Facebook faz, tem sucesso porque eles te conhecem muito bem pelo teu perfil, tá? Tudo isso são algoritmos de inteligência artificial que estão rodando, tá? Então, reconhecer em imagens cria um novo patamar de, vamos dizer,
de Big Brother, se você quiser assim, né? Bom, quais são as oportunidades? Na minha opinião, tá? Eu não sou dono da verdade, né? Eu tenho, como todo mundo, um conhecimento limitado, né? Na minha opinião, Deep Learning ainda tem muito potencial, né? Aprendizado por reforço, eu também acho que não está resolvido ainda. Já tem carro andando sozinho, tem caminhão andando sozinho, mas tem muita coisa. E o que falta são componentes de explicação, certo? A rede neural não adianta nada se você não conseguir justificar perante a lei o que você está fazendo. Você tem que, eu faço isso por causa disso. Então, lógica fuzzy, que é outra tecnologia de inteligência artificial, ela tem um banco de regras, você pode explicar o que está acontecendo, né? Então, em reinforcement learning, deep learning, né, é muito legal que funciona, mas em algum momento alguém vai perguntar por quê? Por que você está fazendo isso? Tá? Então, essa parte, componente de explicação, na minha opinião, ainda tem... a rede neural profunda, ela trabalha com features, com características das imagens. Eu consigo ver as features ao longo das camadas. Mas isso ainda é muito pouco para explicar, por exemplo, o que está acontecendo, né? Em Washington, teve uma vez uma convenção de policiais, eles usaram redes neurais para classificar policiais. Quem tinha potencial de ter pavio curto numa manifestação. A universidade fez o trabalho e o diretor de polícia se recusou a usar aquela rede neural porque ninguém dizia por que ela estava fazendo aquele resultado. Tá? Então, componente de explicação é uma coisa crítica, né? Quais são os desafios? Inteligência artificial com emoções, né? Vários pesquisadores, por exemplo, o LeCun, né, que é da Facebook, né? Eles, assim, para mim só tem inteligência artificial se tiver emoção. O programa tem que ter emoção. Se não tiver emoção, né? O que é a emoção de um programa? Ele um dia está bem, outro dia está mal, né? Quer dizer, é porque o ser humano, ele é muito movido a emoções. O pessoal diz assim, eu tenho o lado esquerdo do cérebro, tenho o lado direito do cérebro, né? Então, o lado esquerdo é racional, o outro é emocional, né? E a gente toma decisões usando essas duas coisas. Então, eu tenho que ter alguma emoção, emotions, na inteligência artificial. Uma outra coisa, a gente tem consciência. Quer dizer, você deixa de fazer alguma coisa, porque você diz, não, eu não posso fazer isso. É ótimo do meu critério, mas eu não quero fazer isso, né? Então, muita gente diz que tem que ter consciência, porque senão não vai ser inteligência artificial, que a gente chama strong AI, né? Inteligência artificial forte, ela copia o ser humano. Inteligência artificial fraca, ela só resolve algum tipo de problema. O que a gente faz, em grande parte, hoje, é inteligência artificial fraca. A inteligência, Artificial General Intelligence, isso aqui, ele simula o ser humano em todos os seus aspectos, tá? Tem muito emprego hoje para ética e inteligência artificial. Você tem aquelas leis de proteção de dados, que foi aprovado no Brasil, foi aprovado na Europa, né? E essa coisa de proteção de dados, de ética, né, ainda vai ter muito como lidar com isso. A gente não sabe nem o que a rede neural está fazendo, como é que a gente vai dizer que está errado, né? É uma coisa complicada. Esses tempos atrás, o Mark Zuckerberg teve que responder perante o Congresso americano porque eles estavam usando os dados de forma, né, a Cambridge Analytics, etc., né, tem uma série de perigos, né, tá? Então, além da inteligência super-humana, você tem a inteligência não humana. A gente está usando o modelo do ser humano, mas quem disse que não pode ser outro tipo de inteligência, tá? Coloco aqui para vocês para pensar, né? Esse self-driving car aqui é o da Tesla, tá? Ele leva mais de 1000 horas de vídeo para você treinar ele para fazer o sistema. Um ser humano, em 20 horas de autoescola, ele aprende a dirigir, né? Então, parece que tem alguma coisa aí que a gente está perdendo, né? Eu acho que o ser humano, ele olha para uma figura da girafa, e qualquer girafa que ele vê, ele reconhece. O sistema de inteligência artificial, você tem que colocar 500 girafas para ele saber que é uma girafa, né? Então, tem aqui, talvez, alguma outra coisa, né?
Então, inteligência super-humana em uma única tarefa, na minha opinião, não é inteligência, tá? A inteligência, ela tem que ter uma flexibilidade, tem que ter alguma outra coisa, né? Isso está na inteligência generalizada. Tá? Bom, o que está sendo mais demandado? Eu fui no site aqui do Money Inc., né? Então, tem uma série de coisas relacionadas com inteligência artificial. Segundo esse site, essas linhas seriam as mais procuradas. O sétimo é aqui a robótica que a gente tinha colocado, né? Em 10º lugar está cibernética. Tá? Eu queria chamar a atenção aqui. O 8 é o engenheiro generalista, o engenheiro que faz integração dos processos. Bom, isso aqui é daquele site do Spectrum, né? E a Spectrum publicou uma pesquisa de mais de 200 páginas de Stanford. Stanford fez uma pesquisa sobre inteligência artificial. A Spectrum foi lá e publicou 15 diagramas que são mais relevantes. Desses 15 diagramas, eu peguei 4, só para comentar algumas coisas muito interessantes, né? Então, por exemplo, de 2018 para 2020, o tempo para você reconhecer as imagens do ImageNet, o tempo de treinamento, né, com o melhor hardware que eles tinham disponível, caiu de 6,2 minutos para 47 segundos. Quer dizer, em 2 anos, isso é muita coisa. Em outras palavras, hoje a gente não tem limitação de hardware, na minha opinião. Você tem hardware muito poderoso, você precisa mais algoritmo, né? Eles perguntaram em todos os países aqui que fazem parte dessa pesquisa, né, via LinkedIn, quem estava se candidatando a posições em inteligência artificial e quem foi contratado em inteligência artificial, tá? Você dizer que sabe inteligência artificial e sabe mesmo é uma coisa diferente, né? Então, tenho lá minhas dúvidas, né? Mas o fato é que no Brasil, quem respondeu isso pelo LinkedIn, eles na realidade pegaram só do site do LinkedIn, né? Então, se você olha isso aqui, no Brasil é o lugar que mais se contrata profissionais na área de inteligência artificial. Uma boa notícia para a gente, né? Eu fiquei assim, impressionado, né? O segundo lugar é a Índia, né? Então, isso está quando a pessoa declara que sabe inteligência artificial, está procurando emprego e achou emprego na área, tá? Então, bacana, né? Uma outra coisa que me chamou muita atenção, né, é essa figura aqui, né? Quando você tem uma tecnologia que está começando, ela acontece na universidade, no centro de pesquisa. Quando a tecnologia está madura, ela vai para a indústria. Então, olha só, os doutorados que foram feitos na indústria, 65,7%, isso é nos Estados Unidos, né, 65,7%. E os que foram feitos na academia. Significa, as empresas estão ganhando dinheiro e estão contratando pessoas para fazer doutorado nessa área. Isso é sinal de que a tecnologia está madura, tá? Quando a tecnologia não está madura, o risco que quem corre são as universidades, o centro de pesquisa. A empresa, ela investe coisa que ela sabe que vai ganhar dinheiro, tá? Então, essa figura, para mim, é muito relevante. Eu acho que no Brasil deve ser assim. Você deve ter, na academia, na universidade, deve ter uns 90% de doutorandos em inteligência artificial e muito poucos na indústria, porque o pessoal quer ganhar dinheiro rápido, tá? Então, não, eu acho que a curva no Brasil é diferente. A curva na Europa é desse jeito ou mais ainda, tá? Na Europa, a maioria do pessoal que faz doutorado lá faz com a indústria, projetos com a indústria são financiados e a pessoa depois vai trabalhar na indústria. As pessoas não ficam na universidade, tá? Então, esse perfil, eu acho que no Brasil ainda vai demorar um pouco a mudar. Hoje, as pessoas dizem assim, eu não preciso de um doutor na minha empresa, eu quero alguém, um engenheiro que faça a coisa funcionar, né? Eu não preciso do mestre, do doutor, né? Tá? Aqui é uma outra figura, eu vou deixar para vocês olharem. Se vocês tiverem curiosidade, recomendo acessar esse site, né? O que seriam os riscos de adotar tecnologia artificial nas empresas, tá? Quer dizer, qual o risco que você corre, né? Então,
disparado aqui, claro, você tem cybersecurity, né? Você precisa criptografia, você precisa blockchain, precisa mecanismos para proteger as coisas, né? Aí tem uma outra escala. Eu coloquei isso aqui mais como temas de pesquisa, ou se você quiser, tipo assim, eu quero escolher um projeto, né? Aquele que estava na outra transparência, né? Explainability, né? Componente de explicação. Isso é super relevante, tá? Ok? Então, com isso, eu termino, né? Isso é muito comum, né, que a gente se entusiasma e fala um pouco demais, mas eu queria me colocar à disposição, eventualmente, se vocês tiverem perguntas, né? Muito, muito, muito obrigada pela palestra excelente. Foi incrível, professor. De verdade, eu acredito que todo mundo aqui está bastante extasiado, né, com tanta informação boa e de qualidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Alguém de vocês está pensando em abrir uma empresa? Fazer uma startup? Pedro disse, quem sabe no futuro. Quem sabe no futuro, né? Eu realmente fiquei assim, impressionado, contar um outro evento, né? A gente tem a Semana de Engenharia Elétrica aqui na UNB, né? Então, há 2 anos atrás, o professor Henrique Malvar. O Henrique Malvar foi meu professor no mestrado na UNB, né? E ele agora é o diretor de pesquisas da Microsoft, quer dizer, o cargo mais alto que você pode imaginar na pesquisa da Microsoft. E ele falou um negócio na apresentação dele, né? Ele disse o seguinte: a Microsoft hoje não é uma empresa de software. A Microsoft hoje é uma empresa de inteligência artificial. Tudo que a gente faz na Microsoft hoje tem inteligência artificial. Esse é o carro-chefe, né? E aí ele apresentou 2 coisas, ele colocou imagens na tela que a Microsoft estava trabalhando, né? Que, para mim, na época, foram completamente novas. Uma foi a questão da computação quântica, né? Que, quando ele apresentou, eu não entendi nada. Eu também, eu não apresentei computação quântica para vocês, né? Mas eu estudei isso esses tempos atrás, né? Mas eu fui ver o que é esse tal de computação quântica, né? E a outra coisa que o Henrique Malvar falou foi em você usar como memória DNA, ácido desoxirribonucleico, né? O que é usado, né? Então ele diz assim, eles estão pesquisando para fazer uma memória, né, usando DNA, porque o DNA armazena informação. E aí, segundo o Henrique Malvar, você consegue colocar numa caixa de sapatos todos os dados que hoje estão disponíveis na internet, né? Que ele é uma memória lenta, mas é o que o pessoal tem pesquisado, né? Então, é um sistema bio alguma coisa, né? Não sei exatamente como é que colocar, né? Porque antigamente o pessoal falava muito em nanotecnologia, né? Só que aí agora eles estão trabalhando com essa parte de DNA para armazenar informação, né? Então, eventualmente, mais no futuro, vocês vão escutar alguma coisa nesse sentido, né? Tá? Bom, o Henrique Malvar, para vocês terem uma ideia, né? Todos os alunos eram fãs dele, né? Ele tem uma transformada de Malvar, que é o Wavelet, que é baseada foi do trabalho do Henrique Malvar, né? Então, a gente ficou muito triste quando ele foi para os Estados Unidos, mas, enfim, agora ele está lá, já tem uns 30 anos, né? O Juliano falou aqui no chat que ele lembra dessa apresentação que a Microsoft fez ao mostrar o Quantum. Quem lembra? Julierme. Ah, tá. Aqui no chat ele mandou mensagem. Pois é. Você pode reforçar as minhas palavras aí. Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Sim, Juliano. Pronto. É porque a Microsoft, na Build, né, na conferência dos desenvolvedores, ela fez uma demonstração dessa linguagem que inclusive ela estava em fase preview ainda,
E eu estava instigando os desenvolvedores a investir aí nessa área, né, de computação quântica. E até mesmo ela já tinha dado também alguns enfoques, assim, algumas coisas do que a gente pode esperar aqui para o futuro, né, envolvendo essa computação quântica. Achei uma coisa bem interessante. Eu confesso para você que a primeira vez que eu vi esse negócio, eu disse, isso é muito doido, né? Porque é uma computação reversível, você tem que calcular de frente para trás e de trás para frente. E aí o resultado do que seria um bit, ele pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, né? E aí na hora do final é que você vai ver se ele é verdadeiro ou falso. E isso reduz em muito o esforço computacional. Mas a teoria desse negócio é muito estranha. Vamos dizer, eu sou assim, das antigas, né? Para mim era transistor bipolar, transistor simples, né? Aí você vê o cara falando dessa computação quântica, e essa apresentação que o Henrique fez, ele mostrou uma foto, né? Nessa conferência, eles mostraram funcionando? Juliette? Alô? Tô acompanhando. Pois nessa conferência onde a Microsoft estava, eles mostraram funcionando o computador quântico? Que massa. Assim, nessa não, eles demonstraram só o exemplo do uso da linguagem, eles mostraram também um pouco do que esperar da computação quântica e o que a galera precisava entender primeiro para poder usar essa linguagem, porque ela tem que ter você meio que tem que ter um conhecimento prévio, né, de algumas coisas envolvendo a computação quântica para poder desenvolver. Aí eles deram até umas dicas do que poderia se estudar para a gente ter uma noção do que entender. Eles falaram até das tabelas verdade, né, que a gente tem que ter um aprofundamento um pouco nisso. E que eles reforçaram também que a gente precisa de um computador bom e potente para poder fazer esse tipo de simulação, justamente. Se eu não me engano, foi dito que nessa computação quântica você seria 1000 vezes mais rápido que o computador mais rápido de hoje, né? Uma coisa assim. Isso. Isso. Eu lembro dessa colocação também. Não, perfeito. Vocês têm matéria na UFCG que trata de inteligência artificial, redes neurais? Professor, na grade da gente, obrigatória, não temos ainda, infelizmente. Mas agora, até durante a pandemia, né, nesses períodos online, estão sendo disponibilizadas algumas disciplinas de TE, que a gente chama, né, que são as opcionais, voltadas para a inteligência artificial. Inclusive, Arthur levantou a mão aí, ele está cursou uma, não foi, Arthur? Ele pode dar o depoimento dele de como foi. É voltado para sistemas elétricos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Oi, boa noite. Professor. Parabéns pela palestra. Então, eu cursei essa disciplina aqui na UFCG, por enquanto é um programa piloto, né, vamos dizer assim, mas a gente vê um pouco dessa parte teórica, histórica também, né, também tem a história por trás, e principalmente aplicações, né, algoritmos, algumas bases de dados mais comuns, né, nesse setor, mas é bem interessante para o nosso curso. Perfeito. Que bom. Tem outra também de visão computacional, eu acho que está sendo ofertada esse período. Por enquanto são as únicas que a gente tem, então esses conhecimentos de inteligência artificial acabam sendo buscados por fora mesmo, projetos, eventos como esse. Né? Certo. E aí a gente vai tendo essa oportunidade. E algumas capacitações e cursos que são oferecidos pelos laboratórios mesmo. Não. Sim, pode falar. Não, eu acho assim, falar um pouquinho, né? Em 1990 eu estava terminando o mestrado, aí eu fiz a proposta para trabalhar com controle adaptativo de robôs usando técnicas de inteligência artificial, né? Naquela época era um negócio assim meio nebuloso. Aí quando eu voltei para o UNB, aí pouca gente, o pessoal ficava assim, dá para fazer, mas não funciona, né?
Então, o ideal para você entrar numa tecnologia nova é quando ela não está no... Todo mundo está fazendo, né? E hoje a gente tem um certo perigo, né? De que está todo mundo fazendo inteligência artificial. Se você for olhar, assim, nas publicações, né? Estão publicando muito, né? E a diferença é quando a curiosidade vira tecnologia, é quando passa a produzir produtos, né? Então você tem mais trabalho nas indústrias, nas empresas, do que na pesquisa, né? E na minha opinião, mostrei aquele gráfico, né? A gente está na terceira onda. Na minha opinião, essa terceira onda ela vai para o inverno. A gente vai ter mais o inverno e depois vai voltar, vai ter outra coisa também. Porque hoje é impressionante a quantidade de cursos que tem na internet, Coursera, Udemy, etc. Né? Em tudo que é lugar você vai achar curso online de machine learning, etc. Então, uma coisa que eu queria recomendar, né, é de você filtrar o que é, assim, de confete de todo mundo fazendo, daquilo que efetivamente funciona, tá? Porque você só vai conseguir fazer uma inteligência artificial que funciona se você tiver uma inteligência natural antes de entender o processo. O que está acontecendo, né? A inteligência artificial ela não vai substituir o engenheiro. A inteligência artificial ela consegue calcular mais rápido os parâmetros, mas se você não tiver a engenharia por trás, tentar fazer tentativa e erro, não funciona, né? Então isso, assim, como sugestão para qualquer pessoa que vá continuar nessa área, né? Você tem que ter uma sólida base de engenharia, né, para conseguir fazer que a ferramenta de inteligência artificial trabalhe para você. Ela não vai fazer o teu dever de casa, você tem que fazer isso, você tem que ser um bom engenheiro antes de mais nada, né? É verdade, é verdade. Professor, Leonardo perguntou aqui no chat. Aqui no Brasil, existe alguma pós-graduação profissional onde empresas, em parceria com as universidades, incentivam pesquisas para soluções reais? Pois é, eu abri o chat agora, né? Muito difícil, muito difícil. Mas, por exemplo, se você pega a Embraer, eles têm programas nessa linha. Você pega a Petrobras, né? São empresas grandes. Empresa pequena não tem capital para bancar coisa de risco. Funciona da seguinte forma, né? Se você tem uma ideia interessante e você sabe que vai funcionar, a própria empresa contrata alguém para fazer, tá? De preferência, alguém que tem experiência. Se é uma coisa que você tem dúvida se vai funcionar ou não, né, você tem um certo risco, aí você pode chamar um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, porque o trabalho de doutorado, mestrado, demora muito, né? Se você quer ganhar dinheiro, você tem que ser rápido, você não pode se dar o luxo, né? Então, normalmente, os trabalhos de parceria de universidade com empresa são projetos de risco, onde a empresa diz assim, se não funcionar, eu não perdi tanto dinheiro assim, né? Então, se ela sabe que vai dar dinheiro, ela mesma vai contratar alguém e vai pagar o full time para fazer o projeto, né? Então, esse tipo de trabalho, na minha opinião, no Brasil, é muito mais ligado a empresas grandes. Você pega uma Petrobras, por exemplo, eles fazem um monte de projetos em parceria com empresas, tá? Com universidades, né? Você pega a Embraer, a gente tem vários ex-alunos lá na Embraer, assim por diante, né? E isso é muito difícil também, digamos assim, dificilmente você vai achar uma vaga, assim, procura-se engenheiro para fazer mestrado, né? Na realidade, vai ser sempre assim. Você é contratado e a empresa diz, a gente quer investir em você, aí depois de alguns anos, aí eles vão te mandar. É muito difícil fazer isso direto. Lá nos Estados Unidos e na Europa, que eu tive contato, né, isso é muito frequente. A empresa procura a universidade, eles têm esse projeto, te dou tanto dinheiro, orienta um aluno para fazer tal trabalho, né? Isso é muito, muito comum. Isso, na realidade, é a regra lá, tá? Não é como eu mostrei naquele gráfico, né? Tem uma outra coisa que eu queria comentar contigo, né? Se você quer abrir uma empresa,
você tem que primeiro aprender um monte de coisa. Então, é preferível fazer estágio, trabalhar em empresas que têm aquilo que você quer, para depois montar a empresa. E esse caminho vai excluir, provavelmente, você fazer mestrado, porque se você abrir uma empresa, você não vai ter tempo para... você tem que pagar as contas, né? E o mestrado é um negócio que demora, né? Minha sugestão é a seguinte: só faça mestrado, só faça doutorado como realização pessoal. Nunca faça mestrado, doutorado para ganhar dinheiro. É mais rápido ganhar dinheiro trabalhando ou fazendo um monte de coisa, né? Então, mestrado e doutorado são realização pessoal. Você acha que dá conta, você quer fazer, aí você vai lá e faz, né? Não, se você for pelo dinheiro, não vale a pena, na minha opinião. Um bom conselho aí. Outra pergunta, professor. É possível aplicar IA para otimização da capacidade de força para robôs? Otimizar a força de robôs? Sim. Eu mato. Olha, o que a gente tem utilizado para robótica, né, é principalmente planejamento de trajetória, né, robôs complacentes, quando você tem interação do robô com a pessoa, quando você tem dois robôs interagindo, robôs cooperativos, né? Então, essa parte de projeto de controladores complacentes, projeto de robôs para trajetória, né? Isso o pessoal tem feito com inteligência artificial também, tá? Mas eu queria contar agora uma experiência que eu tive, né? O meu doutorado foi em robótica. Eu usei robô para trabalhar com descarregamento de navio de carvão, né? E eu fiz um sistema sensor guided, guiado por sensor. O sensor capturava a trajetória e seguia a trajetória. Aí, depois de alguns anos, eu fui na fábrica da ABB em Frankfurt, tá? E aí eu perguntei para o pessoal se eles estavam usando robôs guiados por sensores, né? E a resposta do pessoal foi que eles tinham desenvolvido naquela época o Harmonic Drive, né? O Harmonic Drive é um tipo de acionamento, né? E que com esse Harmonic Drive, a precisão do robô era de milímetros, né? E que não tinha mais necessidade de trabalhar com robô guiado por sensor, que eles agora faziam toda a montagem dos carros em malha aberta, né? Então, o meu sistema era todo de malha fechada, que ele media a posição, porque o meu robô, ele era hidráulico, então ele tinha um erro muito grande, e eu corrigia esse erro com a câmera de vídeo, né? E aí, o que aconteceu? A evolução da mecânica matou a evolução na eletrônica, né? Então, o cara da ABB diz assim, não, a gente aqui não usa mais, todos os robôs de soldagem, soldado solda ponto a ponto, solda de contínua, né? Eles fazem tudo em malha aberta. Ele põe o carro lá, se o carro está um pouco do lado, ele solta um pouco do lado, mas isso não importa, está dentro da qualidade do produto, né? Tá? Então, só essa experiência que eu tive, né, de que às vezes você acha que a indústria está querendo alguma coisa e aí aparece uma solução pelo outro lado, assim, completamente inesperada, né? Sim. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Eventualmente você pode ser mais específico nessa questão de força, né? Outra pergunta foi Pedro que fez. Se o senhor poderia falar um pouco mais sobre segmentação semântica. Certo. A imagem está compartilhada? Não. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Tiago Alencar, ele compartilhou aqui algumas opções de doutorado e de mestrado e falou que na UFABC tem um programa de pós-graduação com indústria na universidade. A Federal do ABC. Isso. Tá, eu vou tentar responder essa questão da segmentação semântica, né? O objetivo dela é você, por exemplo, o que é rua, o que é carro? Isso é meio complicado de você dizer, né? Então, essa rede neural, ela é treinada
onde você tem já imagens segmentadas antes, né? E aí você tem pessoas, tem carros, um monte de imagens com várias pistas, etc. Aí uma vez que a rede neural está treinada, né, ela vai pegar essa imagem e vai segmentar ela, quer dizer, ela vai fazer bordas, né? Então isso aqui é calçada, isso aqui são pessoas, né? Mas aí, na camada de saída, então, por exemplo, se você disser que essa rede neural tem 10 classes, ela vai ter 10 camadas de saída, cada camada com o número de pixels que a imagem tem. E aí, os pixels que são o carro vão estar um para a camada correspondente a carro, os pixels que tem aqui as pessoas vão ser um para a camada correspondente, tá? Se você for olhar na internet, depois você vai encontrar muitos trabalhos com abordagens muito diferentes para fazer segmentação, tá? Mas a ideia isso aqui é o que o carro que anda sozinho precisa para saber se tem carro ou não. Ele está efetivamente em tempo real rodando uma rede que faz a segmentação semântica, né? Quer dizer, esse... Isso que tem aqui nessa imagem é uma segmentação semântica, né? Então tem o carro, os marcadores da pista, né? Isso está desenhado aqui assim, né? Mas na prática é uma camada de sei lá, 1024 para cada categoria. Aí ele só pinta isso aqui junto para facilitar o entendimento. Eu não sei se é isso que você queria saber. Acho que sim. Ele disse que sim. Você treina a rede, porque, por exemplo, a situação clássica que a gente tinha era na imagem da Google, você tem um gato na imagem, aí o cara vai dizer onde é que está o gato, né? Então, isso é uma segmentação semântica para achar gatos. Então, todas as imagens tinham gatos, né? Aqui, ele, na realidade, cada classe, né, você vai definir as classes que você quer, e você vai treinar a rede neural com várias imagens, né? Essas imagens é um treinamento supervisionado, você sabe o que tem naquelas imagens, né? Tá? E aí você pega elas e depois, na fase de utilização, ele vai classificar, fazer essa segmentação semântica, né? Então, ok. Você tinha falado da Universidade do ABC. Foi, Tiago Alencar, ele compartilhou aqui no chat que lá tem um programa de pós-graduação com indústria na universidade. Uma outra coisa que existe, que talvez vocês conheçam, né, são os mestrados profissionalizantes, tá? Não tem doutorado profissionalizante, mas tem mestrado profissionalizante, que aí são pessoas que estão trabalhando em empresas, que vão para a universidade, que vão fazer as cadeiras, e elas fazem a dissertação para a empresa, né? Isso existe em várias universidades, na UNB tem, né? Então tem um mestrado acadêmico e tem um mestrado profissionalizante. O que eu não conheço no Brasil, assim, como prática, é o doutorado em empresa, tá? Esse, talvez na Federal do ABC. São Paulo tem um privilégio de ter um monte de indústria ali perto, tá? É muito fácil em São Paulo você conseguir... Aliás, é muito difícil você ficar na universidade, porque a indústria chama muita gente. Quem é bom, a indústria sempre chama, né? É verdade. Pedro também comentou que na UFPE estava aberta até dia 14 desse mês uma parceria de uma especialização Lato Sensu com a Samsung. Ah, tá. Pois Lato Sensu, existe mestrado, Lato Sensu, Stricto Sensu e profissionalizante. Aí apareceu mais um, né? O Lato Sensu, ele é um curso, mas ele não te dá o título de mestre, né? Mestre Lato Sensu, né? Não tem uma monografia, mas não tem uma dissertação, se eu não me engano. Ah, entendi. Mais simples um pouco. E Tamara fez uma pergunta. Professor, como o senhor falou sobre filtrar os conteúdos, teria algum curso ou livro para indicar para servir de introdução a este tema?
Olha, o livro que mais aparece como referência para redes neurais é o livro do Heiken, tá? Então, é o Simon Heiken, o Redes Neurais Artificiais. Mas esse livro, ele é meio difícil para ler como uma primeira leitura, tá? Aí tem um outro livro que eu recomendo, deixa eu ver se eu pego eles aqui. Eu não sei se dá para enxergar aqui, né? Isso aqui é o livro do Heiken, né? Ele é um clássico, né? Em português, o livro que eu adoto nos meus cursos é o livro do Ivan Silva, tá? Então, o livro do Ivan Silva, o Ivan Silva é da Universidade de São Carlos, tá? É da USP de São Carlos. Tá, depois eu posso passar pelo link para você, né? Esse livro do Ivan Silva, ele é muito bom como uma primeira leitura, tá? Então ele é simples de ler, ele tem só umas 200 e poucas páginas e te dá uma visão geral das redes neurais, tá? Ele não, vamos dizer, ele não é de, por exemplo, você tem inteligência artificial simbólica, ele não entra nisso, não tem lógica fuzzy, não tem uma série de coisas, mas como redes neurais, ele é uma boa introdução. Ele também não é de deep learning, ele não é aprendizagem profunda, ele só faz a parte básica, né? Mas, na minha opinião, ele é um texto acessível e muito fácil de você encontrar aqui no Brasil, né? É o Ivan Silva, são, acho que 3 ou 4 autores, né? Aí eu passo para você o link também. Certo, por favor. Tá. Agora, deixa eu falar uma coisa, né? A pergunta... Se eu fosse começar a estudar redes neurais hoje e quisesse fazer um curso, eu recomendaria Fast AI, tá? Tem uma página, tem do Jeremy Howard, né? Ele montou uma empresa e ele tem um curso chamado Fast AI. É super rápido de você aprender, ele é muito prático, né? Então, não sei se vocês conhecem, Fast AI. Fast AI. Eu não conheço não, professor. Tá, deixa eu... Eu vou passar também, vou começar a anotar aqui as coisas. Anote, por favor. Eu vou começar também está gravando, que a gente consegue. Tá. Então, é o livro do Ivan Silva. Olha aí, Leonardo já foi mais rápido, mandou até o link aqui no chat. Isso, esse aí. Eu gosto muito também dos cursos da Coursera e da Udemy, né? Esses dois, eles têm materiais muito bons também, né? Na realidade, por exemplo, você pega o Coursera, ele tem lá a introdução a Machine Learning, né? É um curso que já teve, sei lá, quantos milhões de pessoas que fez, um negócio assim, profissional, né? Não é, a gente não consegue fazer uma coisa nesse nível. O que eu recomendo para vocês, na realidade, antes de fazer esses cursos todos, é aprender Python. Não sei se vocês trabalham com Python. Porque todo esse material é Python. Tem muita... E se você não souber, você vai ter que estudar por fora, né? Então, é melhor fazer primeiro um de Python básico e depois usar. Em termos... eu vi que vocês estavam fazendo o curso de TensorFlow, né? Sim. Eu gosto mais do PyTorch, tá? Mas isso, o que você faz num, você faz no outro, tá? Mas o PyTorch, ele é mais recente, tem mais recursos, né? Sim. A outra coisa que eu acho assim, importante citar, né?
Você vai olhar coisas de cursos, programas, né? É um mundo tão grande que você tem que dizer assim, o que que eu quero fazer, né? Você não pode sair, abre um curso, abre outro, né? Você diz assim, eu vou pegar um problema bem prático, né? Por exemplo, no caso do ESP32, ele tem um modo de câmera. Aí você diz assim, eu quero fazer um reconhecimento facial para o ESP32. Aí coloca isso como proposta. Isso é um trabalho de 2 meses, né? Mas você tem que ter uma coisa bem definida, né? Senão você fica navegando entre os sites, né? Eu acho que quando você tem uma coisa concreta para fazer, rende mais do que quando você está... Ah, eu vou aprender porque um dia eu vou precisar. Sim, ter um propósito, né? Eu estou vendo aqui, o da Coursera é MATLAB, tá? Eu, durante muito tempo, usei o MATLAB, né? Mas a comunidade Python é muito, muito mais forte que o MATLAB. É incrível, vamos dizer, se você pega um monte de áreas, o MATLAB é referência e não tem como competir, né? Mas o MATLAB demorou muito para trabalhar com redes neurais profundas, né? Então, hoje, eu diria assim, é preferível trabalhar com Python do que com o MATLAB, tá? Mas a melhor linguagem é aquela que você sabe, tá? Não deixa ninguém dizer para você que a linguagem A, B ou C é boa. Aquela que você sabe é sempre a melhor. Se você conseguir fazer aquilo que você quer, né? E de preferência, essa que você sabe, seja Python. Já ajuda um bocado. O detalhe é que, por exemplo, você vai fazer Python para fazer um teste. Agora, quando você for fazer uma coisa em tempo real, implementa em C, tá? É muito mais rápido, né? O Python é interpretado, ele é só para você ver se está funcionando, né? O MATLAB é interpretado também, né? Então, uma coisa é você testar o conceito, aí o teu tempo de trabalho é o que conta. Agora, quando você vai fazer o produto, aí sim, aí conta, aí você vai trabalhar em C, com certeza, né? Aqui, como o Leonardo está falando no chat, na graduação a gente inicia o curso com a disciplina de introdução à programação e depois técnicas de programação, e ambas, na verdade, introdução é em C e técnicas é no C++. Só que agora, nesse período online, os professores migraram para o Python, e agora eles estão ministrando essas disciplinas em Python, que está facilitando bastante a vida do pessoal que está entrando no curso agora. Não, perfeito. Aqui na UNB, só a mecatrônica faz C em introdução à programação. Todos os outros cursos, computação, elétrica, redes, etc., né, eles fazem Python. Mas é porque o pessoal de mecatrônica faz Python depois e a gente precisa do C para microcontroladores. O microcontrolador é tudo em C, né? O MicroPython, que roda no microcontrolador, no ESP32, é lento demais, né? Então a gente faz... a programação no microcontrolador tem que ser em C, é bem mais eficiente, né? É verdade. Fica uma linguagem até mais próxima para conversar com a máquina. Arthur está perguntando sobre o custo computacional. Indica algum servidor na web? Às vezes fica com problema de memória por conta do tamanho da base de dados. Olha só, a gente tinha um convênio com a Intel, aí a gente usava o sistema da Intel para rodar o código. Aí depois eu descobri o sistema da Google, né, o Google Colab, né, então ele te dá 15 gigabytes para você trabalhar, dá uma máquina e tanto, e é super legal. Se você na Google paga R$56 por mês, se eu não me engano, ele te dá todo o acesso o tempo todo para você rodar o que você precisa. Então, na minha opinião, é bem melhor do que o da Amazon, né, o AWS, né? Então, esse sistema, você começa com o Google Colab, e se você precisar rodar coisas mais pesadas, aí você roda aí você compra o pacote você paga por mês, né? Pode parar quando você quiser, né? E aí ele te dá um T400, te dá uma máquina super poderosa, pode rodar o tempo que você quiser. No caso do Google Colab aberto, ele te dá um tempo máximo de processamento, né? Eu nunca tive dificuldade, assim, de rodar ali, mas já vi muita gente que vai para a versão paga, né?
Eu acredito que a gente tem esse suporte a partir do e-mail acadêmico, né? Eu acho que a gente tem acesso ao Google Colab para um bom... Na realidade, o Google Colab, basta você ter uma conta de e-mail. Qualquer conta que você tenha, @gmail.com, você não precisa ser estudante, não precisa ser nada. Qualquer pessoa que tiver, quer ver, faz o teste aí, acessa www.colab.google.com, né? Aí ele vai te pedir a conta da Google, né? Eu tenho 4 contas que são Google, né? Assim, a conta da elétrica é Google, a conta do laboratório é Google, o Lara, ele é Google, na realidade. Então, com o Lara, eu entro e tenho... Então, eu tenho 4 vezes o espaço para trabalhar, né? Por conta de que as minhas contas, ela não chama Google, mas como ela é da Google, a adolfo@nbbr é no fundo Google. Aí eu uso ela para acessar o Colab, né? Não, eu quis dizer mais em relação ao tempo, né? Que o senhor falou que poderia ser restrito, aí talvez o e-mail institucional fosse maior. Mas o pessoal está falando aqui no chat que o ministrante do minicurso disse que são 12 horas, mais ou menos, que a gente tem. 12 horas. O código ativo por 12 horas. Ok. Obrigado, aprendi isso aí. Não, porque as coisas que eu fazia redes bem grandes, né? Mas aí rodava 4 horas. Eu nunca tive problema de perder, de estourar o tempo, né? Mas o meu filho trabalha com isso também, e ele contratou porque estava estourando o tempo. Ele fazia redes maiores ainda, né? Imagina os códigos. Pois Só é. pensando. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? O senhor também gostaria de compartilhar, comentar mais alguma coisa? Pois é, o comentário que eu tinha feito antes, né, que você só deve fazer mestrado para realização pessoal, né, eu sempre converso assim, com os alunos, digo para eles, né, o que você vai estar querendo fazer daqui a 10 anos? Quanto você vai querer ganhar daqui a 10 anos? Né? E aí eu digo assim, o que você está fazendo hoje, o que você vai fazer amanhã, mês que vem, né? Isso tudo vão encaminhar você. Quer dizer, a gente vive hoje num tempo que cada um é o seu próprio gerente de tempo, de carreira, etc. Não existe mais, eu fiz a universidade, agora eu estou pronto para o mercado de trabalho. Na realidade, você vai perceber muito rápido, né? 2, 3 anos, opa, isso eu não aprendi, isso eu não aprendi, né? Então, cada um tem que cuidar do que faz, né? E fazer a sua própria carreira. Quando eu formei, né, aí uma das coisas assim, que me chamou a atenção foi o seguinte, né? Aquilo que eu precisava para a empresa, eu fui trabalhar em empresa, trabalhei 4 anos, né? Aquilo que eu precisava para a empresa, eu não tinha aprendido na universidade. E aquilo que eu tinha aprendido na universidade, eu não precisava da empresa. E aí eu ficava assim, por que eu fiz universidade se lá os conhecimentos são muito específicos, né? Quando eu formei, eu fui trabalhar numa empresa de automação, a gente fazia automação da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, né? Então fazia sistemas de automação grande, e na universidade a gente não via nada disso, né? Então levou muito tempo para eu entender que na universidade a gente aprende as bases, a gente aprende a pensar, que com o que você viu na universidade, você aprende qualquer linguagem de programação, qualquer produto, qualquer tecnologia. E que a universidade não está para te ensinar o que o curso técnico, tipo assim, o curso técnico vai te ensinar processador Intel, né, ou processador, sei lá, Expressif, de algum jeito, e aí você chega lá e começa a programar processador Intel Expressif, né, ela vai te formar e você vai ter um conhecimento que não é aquele que a empresa precisa exatamente, mas a universidade vai te dar condições, se você tiver feito um bom curso, de pegar qualquer emprego e em pouco tempo ser bem sucedido naquilo, né? Então essa percepção de que a universidade não ensina, você vai trabalhar na fábrica da Ford, não, você vai trabalhar em qualquer fábrica, o que for necessário, né? Então essa percepção, como aluno, a gente diz, por que eu vou estudar isso? Não tem sentido, né? O que eu vou fazer com isso?
eu não precisava daquilo e não aprendi, né? Eu não aprendi programação na universidade, aprendi na empresa, tá? Porque lá eu precisei programar, né? Aí eu xingava a universidade que não ensinava essas coisas, né? Ok? Então isso só a título de, sei lá, quem está terminando o curso, começando na vida profissional, né? Sim. Acho que a gente realmente, como o Leonardo disse, só tem a agradecer o senhor por compartilhar tanta experiência com a gente. Foi muito, muito, muito boa a sua palestra, excelente. O bate-papo aqui depois também. Inclusive, quando o senhor quiser repetir esse momento, só falar com a gente, que a gente organiza. Podemos aqui passar um bom tempo batendo papo, porque realmente foi muito bom, muito enriquecedor. E, sim, pode falar. Ok, eu agradeço também, né? Muito bacana conversar com vocês, né?